quando eu ouço a história de Jesus, a minha alma regozija. Aleluia! Porque ela estava presa. Até quando Jesus estava lá na cruz, sendo pregado lá, murmurado, criticado, a minha alma ainda estava presa. E pedia por socorro. A sua alma, a minha alma, a sua alma pedia por socorro, mas ele estava lá na cruz ainda. Estava passando as dores mais terríveis que um homem pode passar. Os suas mãos pregadas, os seus pés travados. Mas ele ouviu o grito da minha alma. A minha alma foi salva do nosso passarinheiro, irmão. A sua alma foi salva do nosso passarinheiro, irmão. É motivo da alma regozijar e glorificar e exaltar o Deus vivo e todo-poderoso, que salvou, que resgatou com o seu precioso sangue. Maria Madalena foi lá visitar o túmulo no terceiro dia. Mas quando ela ia chegando lá no túmulo, ela avistou de longe alguém sentado na porta do túmulo de Jesus. E quando chegou lá, era o anjo do Senhor que estava. Como a peça que nós já ouvimos aqui, Jesus já não está mais na sepultura, ele ressuscitou. Hoje ele está aqui contemplando você, contemplando a mim. O que nós estamos fazendo a ele para honrá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo. Hoje nós apresentamos uma lição muito maravilhosa da escola bíblica dominical que diz que Deus é Espírito e importa aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então o Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos orienta a estar nos caminhos do Senhor para caminharmos, ir mais uma jornada à frente, porque os dias são difíceis, irmãos. Os dias são trabalhosos. Mas você pode fazer a oração que fez Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, irmãos, nós morremos. Ele é a única pessoa que está aqui que Jesus enviou, que subiria ao céu, ao Pai, e enviaria Ele. O Espírito Consolador para que esteja conosco para sempre, para adorar, para louvar e exaltar. E como você está fazendo para Ele? O que você está fazendo para Ele? Estou lendo a palavra de Deus. Eu não vim aqui hoje para pregar, mas eu não vou vir aqui para essas coisas. Eu quero ouvir a mensagem da palavra, né? É gostoso. Tivemos um culto abençoado aí no setor 1, né? Deus visitou as situações e estamos aqui também sentindo a presença dele. Evangelho de Mateus 28, que está escrito na palavra de Deus. Mas eu quero comentar só o versículo 5 e o versículo 6, mas quero ler todo o texto para os irmãos. Evangelho de Mateus 28. E no fim do sábado, quando já se descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo,
disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos: e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Amém, irmãos? Aí está uma leitura muito maravilhosa, que vem falar a respeito, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único homem, que esteve aqui na terra, que andou por nós, que andou aqui na terra, e o único homem carnal e espiritual, quero dizer que carnal, em carne, que venceu a morte, porque ele é o autor da vida. Quando Jesus estava lá no Getsemane, orando ao Pai, na sua hora de aflição, de momento de tristeza, porque ele disse, a minha alma está triste, eu vou passar por um momento difícil. Lá estavam os seus discípulos, orando com ele, mas eles suportavam. Jesus voltava e olhava para eles: não pudesse virar comigo nem uma hora? Voltou novamente a orar, voltou novamente a olhar para os discípulos, novamente com seus olhos pesados de sono, não conseguiram, não é? Aí quando chegou outra vez, ele disse: levantai-vos, porque é chegado a hora, porque ele já sabia que vinha vindo soldados com paus, com foices, com espada, e lá no meio vinha vindo o acusador, o entregador. Lá vinha vindo um homem que vendeu a Jesus. Quando chegou lá, ele olhando para todo mundo, aquele povo, aquela multidão vindo, e Jesus estava apenas orando, irmão, intercedendo ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele ali, naquele momento, ele olhando, e o homem que ele entregava era ele, irmão Josué, disse assim: aquele que eu beijar é ele. Olha, e quando chegou, beijou, aí começaram a pegar Jesus, começaram ali já a dar os primeiros castigos em Jesus, amarraram Jesus, o autor da vida, o teu Senhor, o meu Senhor, o meu Deus, o teu Deus. Amarraram o autor da vida, amarraram ele. Ali começaram a bater em Jesus, a cuspir em Jesus, começaram a zombar de Jesus, e Jesus foi levado, e todo mundo conhece essa história, irmão. O homem, o autor da vida, o vencedor da morte. Nós vamos aprender aqui a respeito da vitória de Cristo sobre a morte de Jesus Cristo, que é o vencedor da morte. Todas as demais religiões do planeta são religiões de profetas e fundadores mortos. O cristianismo, porém,
É a única religião no planeta em que o seu fundador, o teu Senhor, o meu Senhor, está vivo. Se você for lá no túmulo dos outros, dos grandes profetas, dos grandes deuses aí, né? Estão tudo lá com seus ossos do lado. Mas o de Jesus não, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Jesus Cristo não está mais no túmulo. Ele ressuscitou no terceiro dia, após ter vencido a morte e o inferno. Jesus Cristo é o que, irmãos? Vida. Quem tem vida em Jesus aqui, irmãos? Quem tem vida em Jesus aqui, irmãos? Então você está liberto para glorificá-lo e exaltá-lo quando ele está com santidade. Aleluia. As pessoas que não falam mais estão lá mareando, não falam mais a sua boca, estão mortos. Mas nós que estamos vivos, temos esforço de vida para glorificá-lo, levantar a mão e exaltar a ele, bendizer a ele. E quem faz isso, irmão, não é o homem, é o Espírito Santo que impulsiona você dentro de você a glorificar, a exaltar, a bendizer a esse Deus vivo e poderoso. Porque o homem natural não conhece, não sabe as coisas de Deus, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não é enrolado nem enganado, porque ele tem a liberdade de glorificá-lo, de exaltá-lo. Aleluia. A vida venceu a morte. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. Lá em João capítulo 11, verso 25, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Jesus Cristo apenas comprovou essa declaração que ele fez, para mostrar que todas as demais declarações que ele fez são verdadeiras. Então Jesus Cristo é real. Ele diz na sua palavra uma coisa tão simples que muitos não acreditam. Tem muitos que não acreditam nessa palavra. Ele diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome, aí eu estou no meio deles. Ele disse essa palavra. E tem muitos que não acreditam nessa palavra, né? Aonde tiver 2 ou 3, estou aí no meio deles. Jesus está passando por aí, irmãos. Você sente o contato, a presença dele? Porque essa casa aqui é a casa dele, a casa morada dele. Foi consagrada aqui para a adoração dele, o louvor dele. Aleluia. Não há outro motivo para estar aqui a não ser glorificar, exaltar e bendizer o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me salvou, que me curou, que me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. Aleluia. Se nesta noite aqui você está passando momentos de enfermidade, creia que o sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí tem cálice que você pegou nas suas mãos, aí é simbologia do sangue do Cordeiro. Quando o pastor foi dar aqui a oportunidade de orar pelo pão, ele está simbolizando aí a carne de Jesus que foi rasgada, foi moída pelos nossos pecados. Você está comendo aí a carne simbolicamente, comendo a carne de Jesus. Porque Jesus falou que aquele que não comer dessa carne não tem parte comigo. E aquele que beber desse sangue, que é o cálice do Senhor, que não contém álcool, aí é a simbologia do sangue do Cordeiro. E esse sangue, irmão, tem poder para curar. Qual que é a tua enfermidade nessa noite? Conta para mim, conta para Jesus. Qual que é o teu problema nessa noite para ser curado? Se você totalmente tocar aí, vai participar, né? O sangue do Cordeiro, ele tem poder para curar, para purificar. É o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados, irmãos. Aleluia. Em João 10,17, o próprio Jesus já havia dito: por isso, Pai, me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomada. Portanto, não foi a morte que matou Jesus, foi Ele mesmo que
que doou a vida por nós. E ao terceiro dia, ele ressurgiu novamente. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, versículo 4, irmãos. Vamos ver o que nos diz ali a palavra de Deus. 15, 3 e 4 nos diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então ele ressuscitou, irmãos. Está entre nós. Ele venceu a morte. Também lá em Atos capítulo 2, verso 24, o apóstolo Pedro pregou em seu discurso no dia de Pentecoste que Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Era impossível a morte reter o autor da vida. Ninguém jamais teria o poder de vencer o autor da vida. Que você hoje está aqui para participar, né? Desse ato tão glorioso, tão maravilhoso, que é a presença dele, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Em João 5,26, Jesus Cristo disse: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, quando foram lá no Getsêmenes, pegaram Jesus, pegaram o autor da vida, bateram no autor da vida, chicotearam o autor da vida, mataram o autor da vida. Ele é vida, aleluia, e vida com abundância, aleluia. Nós temos vida e vida com abundância na presença do Senhor, aleluia. Porque o profeta Isaías diz, né, que ele subiu ao matador como ovelha muda, não abrindo a sua boca, mas em silêncio ele contemplava o grito de socorro. E nós estamos aqui porque lhe demos o crédito na sua palavra, a salvação, aleluia. Mas em Mateus 16, 18, Jesus havia feito uma promessa à sua igreja, dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para comprovar isso, ele teria de tomar as chaves da morte e do inferno. Aleluia. O teu Senhor, quando estava pregado lá na cruz do Calvário, a Bíblia fala que ele desceu nas partes mais baixas da terra. Foi ali, desceu, não é? E foi lá no inferno, as partes mais baixas da terra, e entrou lá dentro e pegou a chave da morte e a chave da vida. Então está nas mãos de Jesus a sua vida, irmãos. Não temas, não temas, esforça-te, diz o Senhor, esforça-se mais um pouquinho, aleluia. Parece que é difícil, né? Nós abrir o coração, a nossa boca para o adorá-lo, mas esforça-te em adorar, em louvar, em glorificar o Senhor. Em Apocalipse 1, 17 e 18, o Cristo ressuscitado, vencedor da morte e do inferno, disse a João: não temas, eu sou o primeiro, o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem manda na porta da morte do inferno não é mais o diabo, é Jesus Cristo que manda. Fala em Apocalipse 3 e 7, pode ler lá. Então é Jesus, tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Hebreus 2,14, a Bíblia afirma que Jesus Cristo padeceu por nós, a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha no império da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo é o vencedor da morte, do inferno e do diabo. Jesus Cristo é o grande vencedor.
Então é motivo de nós glorificar, né, irmão? O vencedor da morte, Jesus Cristo. Para terminar aqui, irmãos, quero dizer: Jesus Cristo é o grande vencedor da morte, do inferno e de Satanás. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 57. Então você está livre, irmãos. Você não está mais preso. Você está livre para glorificar, né? Para exaltar, bendizer o nome do Senhor Jesus. A enfermidade, a dor, né? A situação, né? Não pode nos afastar da presença de Deus, né? Ela veio aqui para nos edificar. Porque quando eu estou enfermo, eu tento buscar mais a presença do Senhor. Quando eu estou angustiado, eu vou buscar a presença do Senhor, que é o vencedor da morte. É o meu Salvador, é o meu ajudador, é o meu guia, é o meu redentor. Não tem como, irmãos, eu sair para outro lado. Quando nós partimos para outro lado, né, sem buscar a ajuda de Jesus, fica difícil, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Aleluia. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa o Espírito Santo direcionar os seus pensamentos, o seu coração. Aleluia. Para que nós chegamos aqui ser verdadeiros adoradores a Deus em espírito e em verdade. Porque muitas pessoas ficam, né, desligadas, não é? Vai passando a hora, mas você, eu, cada um de nós somos responsáveis em adoração e louvor ao nosso Deus. Que Deus venha abençoar nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor venha confortar o seu coração, venha encher de alegria e alegria do céu. Amém, irmão? Sou Adba, sou feliz.